Pois bem, meus amigos, aqui estamos para dar prosseguimento a esse projeto de análise das questões de direito penal e processual penal dentro do 36º Exame Unificado. Recordando que essa prova ela foi realizada no dia 23 de outubro de 2022 e aqui neste canal a gente está debatendo um pouquinho sobre essa temática em volta à figura das ciências criminais. Para tanto, vamos dar início aí com um bloco de questões do direito penal, que se inicia a partir da questão de número 59. É sempre importante, meus amigos, nós temos uma atenção para quando da realização de questões da OAB, dentro da matéria, do conteúdo do direito penal. Isso por quê? Porque, como vocês bem sabem, o nosso Código Penal ele é dividido em duas partes. A parte geral, que traz a base de análise para o fato, para a conduta delitiva, e a parte especial, que delimita o crime em suas espécies. Então, quando a OAB vai formular um quesito, perceba que ele sempre reúne temas da parte geral com a parte especial. Normalmente a gente consegue identificar aí 4 ou 5 temas diferentes, mas que dizem respeito a esses dois blocos presentes ao nosso Código Penal. E aqui não é diferente. Perceba que a questão ele já inicia chamando a atenção do candidato que um dos temas propostos diz respeito ao concurso de pessoas. E com isso a gente vai ter que avançar para perceber, a partir do princípio da individualização da pena, qual seria a resposta condizente para com este enunciado. Então, sem maiores delongas, vamos para a análise da questão número 59. André, Primário e Fábio, reincidente, foram condenados por crime de latrocínio em concurso de pessoas. Ponto. Percebam que eu já grifei que André ele é primário e Fábio ele é reincidente. Isso vai ter muita importância mais à frente. Durante a execução penal, ambos requereram a progressão de regime, visto que já havia cumprido parte da pena. André fundamentou seu pedido em um bom comportamento, comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional. Fábio, por sua vez, fundamentou seu pedido em razão de ter sido condenado na mesma época de seu comparsa, André. Dessa forma, segundo os princípios que regem a execução penal e ao direito penal, é correto afirmar que, a partir disso, pessoal, ele vai trazer aí as 4 alternativas que dizem respeito com a resposta a qual a banca espera que você venha a assinalar. Então vamos fazer uma análise bem rápida dessas 4 alternativas. Primeira alternativa, a linha ela vai dizer o seguinte: de acordo com o princípio da isonomia, que garanta a igualdade de tratamento entre os presos, é vedada a aplicação de frações de progressão de regime diferenciadas a cada um dos acusados. Pessoal, tomem atenção, como eu citei agora há pouco no início da minha fala, quando nós estamos diante de uma persecução penal, principalmente no campo da delimitação da pena, nós temos que ter em mente a figura da individualização da conduta delitiva e da sanção correspondente a essa conduta. A própria Constituição, quando vai estabelecer as penas permitidas dentro do nosso ordenamento jurídico, ela já preceitua que a lei vai regular a individualização da pena e vai adotar, entre outras, as seguintes. Na análise da questão número 13, no vídeo passado, eu até citava para vocês esse dispositivo, dizendo, olha, nós temos um rol exemplificativo de penas. Tanto é que o próprio texto constitucional já diz, e adotará, entre outras. Ou seja, esse rol não é taxativo. Esse é o primeiro ponto que eu preciso que vocês tenham atenção. O segundo ponto é que a própria Constituição ela já estabelece que essa pena ela precisa ser individualizada. E quando nós falamos em individualização da pena, é sempre bom nós percebermos que há 3 fases distintas na qual a individualização vem a ocorrer. A primeira fase, que seria a fase legislativa, que ocorre quando, por meio da lei, o Congresso Nacional legisla em matéria de direito penal, criando uma conduta delitiva e combinando a pena correspondente a essa conduta. Percebam que quando se estabelece a pena em abstrato, por exemplo, a pena do homicídio simples de 6 a 20 anos, eu estou individualizando a sanção.
e dizendo à sociedade, olha, caso vocês venham cometer essa conduta delictiva, esta vai ser a pena de análise para o caso. Então veja que há uma individualização dessa sanção penal já na fase legislativa. Por sua vez, quando nós vamos para a fase judicial, principalmente aqui no momento da sentença, o juiz, ao adotar o sistema trifásico estabelecido por Nelson Gris, posto lá no artigo 59 em conjunto com o artigo 68 do Código Penal, ele passa também a individualizar essa sanção. Em sala, quando eu estou discutindo principalmente a figura do concurso de agentes, eu sempre aponto essa particularidade e peço a atenção aos alunos. Não é porque nós temos dois autores concorrendo para uma prática delitiva que a sanção penal vai ser igual. Assim sendo, é importante a gente perceber que o magistrado ele precisa fazer, por exemplo, se estamos diante de dois autores, duas dossimetrias, reconhecendo as circunstâncias para um e posteriormente a do outro. Então tome cuidado que essa segunda fase de individualização é extremamente importante, mas ela não se exaure aqui, porque quando do início da execução penal, lá na LEP, que é a Lei das Execuções Penais, o legislador também estabelece que o juiz das execuções precisa individualizar a pena. Então veja que nós temos aqui três formas de individualização. E, inclusive, meus amigos, recentemente nós tivemos uma decisão no STJ que reconheceu a possibilidade do juiz das execuções reconhecer a reincidência que não foi observada pelo juiz sentenciante. E esse ato não foi pautado de nulidade, tendo em vista que o juiz das execuções ele também faz a individualização. Então, quando nós falamos em uma individualização, nós passamos por essas três fases. E dentre essas três fases, é importante nós percebermos que quando do preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo, o réu faz jus à progressão de pena. Um dos requisitos subjetivos que nós temos diz respeito ao bom comportamento que seja demonstrado pelo diretor do sistema prisional. Então, observe que o primeiro autor, ele mantinha um bom comportamento, logo ele fazia jus a esse requisito subjetivo e consigo preencher dos demais requisitos como quanto de cumprimento de pena, ele passa aí a ter direito a essa progressão. Mas qual o ponto que eu quero que vocês percebam da leitura dessa linha A? Veja que na linha A, o seu examinador afirma que é vedado o tratamento diferenciado no campo da progressão para com o réu primário e o réu reincidente, quando na realidade essa parte se encontra em equívoco, uma vez que, segundo também aqui o princípio da proporcionalidade, nós temos que buscar punir os sujeitos de acordo com a gravidade de sua conduta. Então, observe que de um lado eu tenho um réu primário, do outro eu tenho um réu que já é reincidente. Então a responsabilidade dele precisa ser mais elevada. Por isso que o nosso legislador estabelece prazos distintos para com a natureza do delito, para com a situação do sujeito, se ele é primário ou ele é reincidente, e assim buscar essa punição cada vez mais equânime e fazendo com que o sujeito seja devidamente sancionado conforme emana da lei. Então, o artigo 112, que sofreu inclusive a alteração do pacote anticrimes, ele passa a estabelecer essa distinção de prazos para com o réu primário e para com o réu reincidente. Logo, essa alternativa da linha A se encontra-se em equívoco justamente por essa parte final que diz que é vedado esse tratamento diferenciado, quando na realidade nós acabamos de ver que há sim essa possibilidade. A alternativa B, ela vai dizer o seguinte: de acordo com o princípio da individualização da pena, o juiz da execução penal deverá alterar as penas dos acusados, conforme o comportamento prisional de cada um deles. Colegas, não é alterar as penas. A pena delimitada pelo juiz sentenciante, ela deve ser cumprida, deve ser respeitada. O que pode acontecer é o seguinte: dentro da execução penal, nós temos uma análise também administrativa. Então, o bom comportamento do réu, ou, ao inverso, o mau comportamento dele,
pode acarretar sanções administrativas, tratamentos diferenciados em razão dessa conduta que é por ele realizada. Mas a pena é a mesma. O juiz ele não vai alterar essa sanção. Ele vai dar um tratamento mais adequado de acordo com o bom comportamento do sujeito. A título de exemplo, dentro da LEP, se você tiver curiosidade, observe o RDD, que é o regime disciplinar diferenciado, e veja que o RDD não é uma espécie de pena, mas sim, dentro da execução penal, seria uma sanção administrativa imputada ao réu, que por vezes coloca em risco a própria estrutura social ou prisional, ou que lidera alguma organização criminosa, entre tantas outras hipóteses. Mas veja que ali nós não estamos criando uma nova pena, mas sim utilizando no regime disciplinar diferenciado uma forma de execução mais propícia àquele sujeito e àquela relação que ele detém dentro do sistema prisional. Tá bom? Então, a linha B ela se encontra em equívoco justamente por essa parte final que diz que o juiz poderia alterar a pena de acordo com o comportamento prisional de cada um dos réus, quando na realidade não é alterar a pena, e sim a forma de execução daquela sanção. A linha C ela passa a estabelecer o seguinte: é assegurada a progressão de regime aos crimes hediondos, mas a fração de progressão varia para cada indivíduo, ainda que ambos sejam condenados pelo mesmo fato. Pessoal, nossa questão, o gabarito correto é a linha C, certo? Como eu citei para vocês, ainda que haja concurso de agentes no momento da execução da pena, eu preciso individualizar para cada um dos sujeitos a sanção correspondente e o meio de execução dessa sanção. Então, a alternativa C ela se encontra correta, até porque ela já traz no início do seu enunciado dizendo que é permitido a progressão nos crimes hediondos. Conforme a gente leu no caso hipotético, o latrocínio foi o crime praticado pelos réus. E vocês bem sabem que o latrocínio faz parte do rol do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Portanto, aqui nós estamos diante de um crime hediondo que admite a progressão de regime, mas que deve observar se o sujeito é reincidente ou se ele é primário. Quando nós falamos dos crimes hediondos, percebam que o artigo 112 ele dá um tratamento diferenciado para os crimes hediondos, principalmente aqueles crimes hediondos que tenham como resultado a morte da vítima. Então veja que tanto no inciso 6º, a linha A, como no inciso 8º, quando ele vai falar de tais crimes, ele cita que é vedada a figura do livramento condicional para com essas condutas delitivas. A linha D, só para que a gente possa complementar aqui a análise da questão e perceber qual é o equívoco dela, para que ela se encontre em erro, o princípio do livre convencimento motivado autoriza o juiz a aplicar a progressão de regime no momento processual que entender adequado, pois não há prazo para o juiz. Colegas, aqui nós encontramos o equívoco, ou seja, quando ele cita que o juiz ele vai analisar a progressão de regime no momento processual que ele entender adequado. Quando há o preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo, o réu ele faz jus a essa progressão de pena. Então, qualquer das partes pode provocá-lo para que o magistrado venha fazer essa análise e, reconhecendo o preenchimento dos requisitos, possa fazer valer a lei e, respectivamente, ao direito a qual o réu faz jus de progressão para um regime mais adequado ao seu comportamento carcerário e ao momento da execução da sua pena. Portanto, o erro da linha D se encontra justamente nesse ponto de dizer que o juiz teria uma liberdade, uma discricionariedade para agir no momento que ele entendesse mais adequado, deixando aí à tona a figura do preenchimento desses requisitos que são essenciais para a configuração da progressão de regime. Portanto, essa foi mais uma questão da nossa análise aqui da 36ª avaliação unificada da OAB. Um abraço a todos, muito obrigado pela participação e logo mais estarei disponibilizando outros vídeos comentando as demais questões. Forte abraço!